Gravando, bom dia a todos. Eu sou o professor Guilherme, especialista em concursos públicos há mais de 7 anos. E na aula de hoje eu vou te ensinar como dar uma volta completa em todo o edital do Valparaíso em apenas 18 dias. A gente já fez uma volta total, passando por todas as matérias e todos os conteúdos do edital do Valparaíso lá em dezembro, né? Agora no mês de dezembro. E agora em janeiro, fevereiro e março, nós iremos dar mais 5 voltas no edital do Valparaíso, sem ignorar o concurso de professor efetivo do DF, que iremos iniciar a turma lá na segunda-feira. Então, novamente, bom dia a todos. Eu sou o professor Guilherme e não vou enrolar, vamos logo iniciar. Vou te demonstrar como dar essa volta completa em todo o edital do Valparaíso em 18 dias e da Secretaria de Educação em 23 dias. Então, todos os meses a gente dá uma volta total aí nesses editais. Esse aqui, olha, é o meu guia de estudos para professor efetivo do DF, em que você fecha todo o edital em 23 dias. Vamos conhecer rapidamente esse material, depois nós iremos ver a redação e também as listas de questões. Então, olha só, aqui em acompanhamento nós temos as tabelas e gráficos de desempenho por questões. Logo em seguida, nós temos um dos botões mais importantes aqui na nossa mentoria. Nós temos um dos botões mais importantes aqui na nossa mentoria, que é o botão de análise. Aqui em análise, cara aluno, eu deixei uma análise completa para você de todas as matérias cobradas pela banca Quadrix, aqui no caso da SEDF. Nós vamos ver as diferenças em relação à banca UFG Verbena logo mais, quando eu for demonstrar o guia de estudos para o Valparaíso. Então, olha só, aqui eu analisei mais de 500 questões por matéria, e eu cheguei à seguinte conclusão. Em verde, nós temos os conteúdos mais cobrados pela banca Quadrix. Em amarelo, nós temos os conteúdos de intermediária cobrança, e em vermelho, nós temos os conteúdos de baixa cobrança. Eu faço uma alusão para você aqui dentro do guia de estudos, ó. Verde cai muito na prova da banca Quadrix, amarelo cai de forma intermediária e vermelho cai pouco nas questões da banca Quadrix, ok? Logo em seguida, nós temos o botão simulados, que são aqueles simulados de 120 questões que nós faremos aos finais de semana, e você consegue colocar a sua proficiência aqui na tabela. E aí, ele demonstra para a gente o seu resultado, tanto líquido, né? Tanto na tabela, assim como no gráfico. Ou seja, você sabe fazer o cálculo para quantas você acertou, quantas você errou? A nossa tabela inteligente faz esse cálculo aqui para você e demonstra o seu resultado, a sua proficiência aqui na tabela e no gráfico. E por fim, mas não menos importante, nós temos o edital verticalizado com conhecimentos gerais, língua portuguesa, conhecimentos acerca do DF com a RID, legislação, informática e direito administrativo. Professor, por que no edital da Secretaria de Educação tem informática e direito administrativo? Porque essas matérias foram cobradas no último edital, recentemente, em 2022. E também temas educacionais e pedagógicos, né? Já conhecimentos complementares, nós temos a educação inclusiva, e conhecimentos específicos, nós temos a pedagogia, que é referente ao conteúdo de currículo e produção de conhecimento e processo de ensino e aprendizagem. Por meio desse guia de estudos, você dá uma volta completa em todo o edital do da SEDF, em apenas 23 dias. Agora vamos dar uma olhadinha do Valparaíso, que eu acredito que seja o maior interesse de vocês no momento, né? O edital do Valparaíso. Vou abrir aqui para vocês. Olha só, esse aqui é o guia de estudos para o Valparaíso, em que você dá uma volta completa comigo, ao vivo, em todo o edital, em apenas 18 dias. Nós já fizemos uma volta completa no edital do Valparaíso em 18 dias, agora no mês de dezembro, e eu vou fazer mais 5 voltas totais, passando por todas as matérias, todos os conteúdos, até o dia 29 de março. A primeira volta a gente já fez, eu e os meus alunos da mentoria, a gente fechou esse edital agora, em dezembro de 2025. A Wandra, que é a minha aluna, ela está aqui, ela vai passar, vai falar sobre como foi essa volta daqui a pouquinho. Vamos só dar uma olhadinha aqui no edital do Valparaíso, ó. Você dá uma volta completa no edital em apenas 18 dias. Novamente, o botão de análise, em que verde cai muito nas questões da Banco UFG Verbena, amarelo cai pouco, amarelo cai de forma intermediária, perdão, e vermelho cai pouco. Eu faço essa alusão para você aqui dentro do guia de estudos, olha só. Verde cai muito na prova, amarelo cai de forma intermediária e vermelho cai pouco. Eu faço essa alusão para você durante todo o nosso edital. Ao final de 18 dias, a gente fecha o edital pela segunda vez, agora no meio de janeiro, e voltamos para o dia 1. E assim por diante, até a gente fechar esse edital
6 vezes. A primeira vez a gente já fechou, faltam 5 até o dia 29 de março, ok? Está verticalizado aqui do Valparaíso, conhecimentos gerais, língua portuguesa, raciocínio lógico, realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do estado de Goiás e do município de Valparaíso. E conhecimentos específicos, que é o mesmo lá da SEDF, com o currículo de produção de conhecimento e processo de ensino e aprendizagem. Professor, eu vou fazer para a parte específica, matemática, português, geografia, história, química. O senhor trabalha com as matérias específicas? Orientador pedagógico? Faço sim, tá? Wandra, bom dia. O Andra tá aí? O Andra consegue falar comigo rapidinho? O Andra consegue falar comigo rapidinho? Oi, professor, bom dia. É porque eu estava ali um pouquinho afastada do celular, eu estou no celular. Sim, consigo. O Andra, eu falei para eles que a gente vai dar uma volta completa aqui no edital do Valparaíso em 18 dias, que a gente vai fazer mais 5 voltas no edital do Valparaíso até a data da prova e que já fizemos uma volta total, passando por todas as matérias e todos os conteúdos, agora em dezembro de 2025, mês passado, alguns dias atrás. Isso é verdade? Fala para a gente como foi a sua experiência e como que isso funcionou. Isso é verdade, sim. A minha experiência foi maravilhosa, né? Porque eu nunca imaginei que eu poderia ver o edital todo, né? Do concurso. Para mim foi a primeira vez e eu pude ver que, assim, eu mesmo acertei, assim, a maioria das questões, onde lá no começo eu estava péssima, ruim mesmo. E aí a gente consegue ver, né, ter uma noção onde a gente tem que estudar, onde tem que focar mais, e realmente o que o professor falou, isso acontece. Você dá realmente uma volta no edital, a volta completa mesmo, isso é verdade. Não sei se quem está na mentoria do professor, quem ainda não está, por favor, entre, que é muito bom. Eu realmente estou amando, tá bom? Ótimo, Andra, muito obrigado. Então, olha só, nós vamos dar uma volta completa em todo o edital do Valparaíso em 18 dias. Nós vamos fazer mais 5 voltas até a data da prova. A data da prova no dia 29 de março. E nós iremos fazer também diversas voltas no edital da SEDF em 23 dias. Então, olha só, como nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso por meio das questões. SEDF vai começar na segunda-feira, 5 de janeiro. 5 de janeiro. SEDF vai ser todas as segundas. As segundas-feiras eu deixei especificamente para o edital da SEDF. Já o Valparaíso, nós iremos fazer todas as quartas e sábados às 9 horas da manhã. Lembrando também que nas quintas-feiras, nós teremos professor convidado de raciocínio lógico matemática e nas terças-feiras, nós teremos a professora de português e redação. Então, olha só, português e redação. Às segundas-feiras, nós iremos estudar o edital da SEDF. Terça-feira, nós teremos aulas de português e redação. Às quartas-feiras e sábados, nós teremos o edital do Valparaíso. E às quintas-feiras, nós teremos o professor convidado de raciocínio lógico, voltado para o Valparaíso. Às sextas-feiras, eu deixei livre para colocar o edital do Valparaíso, conforme a nossa necessidade. Então, basicamente, a partir agora da segunda semana de janeiro, nós iremos receber o professor de raciocínio lógico e português, mas a partir de segunda-feira, nós já iremos voltar aos estudos para a SEDF e vamos estudar concomitantemente com o edital do Valparaíso todas as quartas e sábados. Então, basicamente, agora em janeiro, fevereiro e março, nós teremos aulas ao vivo todos os dias às 20 horas, e aos sábados às 9 horas da manhã. Esse material que está em tela é o nosso material de questões, do Valparaíso, que nós iremos iniciar lá na quarta-feira, tá?
Lembrando que o material de questões da SEDF, nós já iremos iniciar na segunda-feira. Professor, e essa aula de hoje serve para quê? A aula de hoje eu vou te ensinar, através das técnicas de estudos e de revisão, a como estudar por meio da nossa plataforma, com as videoaulas, PDFs, resumos e mapas mentais e questões na sua casa. Então, basicamente, hoje você estudou português e pedagogia de manhã na sua casa, de manhã e de tarde. Quando for à noite, você irá estar vendo esse material, dessas matérias, comigo, por meio das questões. Todos os dias à noite, nós iremos fazer as revisões dos conteúdos que você estudou durante o dia ou à tarde, e iremos fazer as questões, ok? Já agora, começando na segunda-feira com as questões, na aula de hoje, nós iremos ver as metodologias de estudos e de revisão. Então, a aula de hoje é riquíssima, riquíssima para você. Olha só, além disso, nós teremos as nossas aulas de redação, que serão 10 aulas ao vivo, 10 redações corrigidas, e o meu e-book que está em tela, que tem meu e-book que está em tela, deixa eu colocar aqui para você, em que você leva 70% da sua redação, 70% da sua redação pronta para a prova, tá? Pronta para a prova. Esse e-book, ele tem temas, escopo, esqueleto de redação, modelos prontos. Esse aqui é para a SEDF. O do Valparaíso você vai receber agora na segunda semana de janeiro. Então, vamos conhecer rapidamente esse material, e aí nós iremos voltar o nosso foco para o tema central da aula de hoje, que é as metodologias de estudo e revisão para o Valparaíso, em que eu te ensino a dar uma volta completa em todo o edital em 23 dias, e da SEDF em 23 dias. Então, olha só, nesse material aqui, eu vou te ensinar o que é uma dissertação. O que é a dissertação? A dissertação é um gênero textual que se utiliza da argumentação como base para a defesa de um ponto de vista. Aí nós temos o texto dissertativo argumentativo, nós temos a estrutura da redação. Esse material aqui, ele já está editado para a banca Quadrix, tá? E o próximo e-book que você vai receber, que é da banca UFG Verbena, para o Valparaíso. Então, olha, aí ele já diz aqui, o esqueleto da dissertação. O que é uma introdução, os parágrafos de desenvolvimento e a conclusão, ok? Logo depois, eu deixei aqui para você um esqueleto de redação. Quem ficar até o final da aula de hoje vai receber esse bônus, tá? E ele já traz para você, o parágrafo de introdução. Nós vamos fazer um parágrafo de introdução aqui juntos, 2 parágrafos de desenvolvimento e o parágrafo de conclusão. Então, olha só, como que ficaria a introdução aqui para Quadrix e para Banco UFG Verbena? Vamos fazer uma rápida introdução aqui, voltada para educação inclusiva. Como ficaria o nosso parágrafo de introdução? Vou fazer aqui uma rápida redação com você, e logo depois a gente volta a nossa aula para o tópico central da aula de hoje, que é como dar uma volta completa no edital do Valparaíso em 18 dias e a SEDF em 23 dias. Então, olha só, educação inclusiva. Para você que tem problemas com a redação, esse material aqui, você leva mais de 70% da sua redação pronta para a prova. Olha só, como ficaria nosso parágrafo de introdução. A educação inclusiva é um tema muito discutido em todo o país. Ou você poderia colocar assim, a educação inclusiva é um tema muito discutido nas escolas do Distrito Federal. Ponto. Final do primeiro período. Vou colocar aqui o número 1. Final do primeiro período. Um parágrafo de introdução, ele deve ter, no mínimo, 3 períodos. E os períodos são marcados por pontos finais, 2 pontos e ponto e vírgula. Então, olha só. Início do segundo período, Início do segundo período. Para isso, é importante levar em consideração 2 argumentos. Final do segundo período aqui, Quais são os argumentos? Eu vou colocar aqui o atendimento educacional especializado, o AEE, e a Lei Berenice Viana, que fala sobre o transtorno do espectro autista. Lei Berenice Viana, que fala do transtorno do espectro autista. Então, olha só como ficou o nosso parágrafo de introdução. A educação inclusiva é um tema muito discutido em todas as escolas do Distrito Federal. Para isso, é importante levar em consideração 2 argumentos que são eles.
o atendimento educacional especializado, o AEE, e a Lei Berenice Piana, que trata do transtorno do espectro autista. Olha só, final do primeiro período, início do segundo período e final do segundo período, e final do terceiro período. Um parágrafo de introdução coeso, coerente e correto. Aí nós temos aqui o segundo parágrafo. Ó. Primeiramente, é necessário abordar. Você vai trazer aqui o AEE. Nesse segundo parágrafo, você vai retomar o argumento de número 1. Ó. Você vai retomar o argumento de número 1. Nesse parágrafo é importante que você convença o leitor colocando dados, fatos, citações pertinentes ao tema. Então, no segundo parágrafo, você vai retomar o argumento de número 1, que aqui é o atendimento educacional especializado. Já no terceiro parágrafo, ó, outro fator importante, aí você vai colocar aqui, ó, a Lei Berenice Piana. Você vai retomar o segundo argumento, ó. Qual é o segundo argumento, professor Guilherme? A Lei Berenice Piana. Nesse parágrafo, você vai trazer uma relação de causa e consequência. Qual é a causa e a consequência? Qual é o impacto gerado pela Lei Berenice Piana? Você vai tratar nesse terceiro parágrafo. Já no parágrafo de conclusão, você vai trazer uma política pública que faz com que o AEE, uma política pública que faz com que o AEE traga aí resultados na nossa escola, ok? Ó, em suma, é importante discutir, aí você vai apresentar um breve resumo sobre o tema discutido, sobre educação inclusiva, Então, faz-se necessário uma medida como apresentar a política pública a fim de solucionar o problema em questão. Final aqui da nossa redação. A gente fez aqui brevemente uma redação, a gente introduziu como que é feita uma redação, e nós iremos ver comigo e com a professora Maria a partir da segunda semana de janeiro. Pois muito bem, bom dia para quem chegou agora, sejam todos muito bem-vindos. Na aula de hoje eu vou te ensinar a como dar uma volta completa em todo o edital do Valparaíso em apenas 18 dias e SEDF em 23 dias, ok? Andressa, que já é minha aluna, chegou aqui também. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia a todos. Antes da gente começar a aula de hoje, eu vou fazer a nossa chamada. Para que funciona a chamada, professor? Para eu ter o controle de todos os alunos que estão aqui ao vivo, seja meu aluno, seja aluno convidado, todos aqui são igualmente importantes, ok? Então, vou fazer rapidamente aqui a nossa chamada. E logo em seguida nós iremos aprender a como dar uma volta completa aí no edital do Valparaíso em 18 dias, SEDF em 23 dias, ok? E as listas de questões e mais a redação, tá, gente? Eu vou fazer a chamada. Como que vai funcionar a chamada? Eu vou colocar aqui a palavra chamada lá no grupo. Deixa eu mandar aqui a palavra chamada lá no grupo. Você vai clicar em cima da palavra chamada e vai me enviar, ó. Você vai clicar em cima da palavra chamada lá no grupo e vai me enviar presente no privado. Para que serve essa chamada? Tanto para você receber o bônus de redação, como para ter o controle aqui das pessoas que estão participando, ok? Você vai mandar presente para mim lá no WhatsApp, tá? Lá no WhatsApp. Eu vou mandar a palavra presente no grupo, você vai clicar em cima da palavra presente e vai me enviar. Você vai clicar em cima da palavra chamada e vai me enviar presente no privado, ok? Chamada. Enviei a palavra chamada. Vai servir para eu poder te enviar o bônus de redação, poder te explicar melhor como funciona a mentoria e também ter o controle de quem está aqui. Lá na minha sala do efetivo, na nossa sala do temporário, a gente não faz a chamada? Aqui também, tá? Então, olha só, eu vou falar o seu nome e você vai me enviar a palavra presente lá no WhatsApp. Então, olha só. Bom dia, Andressa Mirella. Andressa, eu queria falar com você também, rapidinho, tá? Vai ligando aí o microfone, Andressa, por favor. Andressa Mirella,
Célia Oliveira, Cleide Salles, que já é minha aluna, Cleonice Gonçalves, Cleismari Vieira, Creuza Ribeiro, Darlene Silva, Elai Cristina, Eridênia Andrade. Elai, quero falar com você também. Yara Cristina, Letícia Gonçalves, Luciane Salles, Maria de Fátima, Mariana Queiroz, Marli Carvalho, Miriam Monteiro, Neidinha Gomes, Patrícia Carvalho, Renata Paula, Renalfi França, Rita Marques, Rosenice, que já é minha aluna, a gente se encontrou esses dias presencialmente, né, Rosenice? Foi excelente te ver. Thaís Fabiane, que também já é minha aluna, Wandra Gomes, Virgínia Tomás, que também já é minha aluna. Gente, rapidinho, responder a chamada. Andressa falou que hoje não pode abrir o áudio. Elai, você consegue falar comigo? Sim, estou aqui. Elai, você entrou recentemente, eu gostaria de saber como está sendo a sua experiência na mentoria. Eu tenho acompanhado, bom dia a todos. Eu tenho acompanhado o WhatsApp e sempre que você fica mandando ali as perguntas, eu estou sempre respondendo, analisando. Tenho observado, eu falei até que eu não tenho me dedicado esses dias por causa desses finais de ano, né? Eu falei, a partir de sábado foco total. Mas, eu fechei com o professor mais ou menos no início de dezembro, não foi, professor? Foi na primeira volta. E, assim, eu não me dediquei muito, mas eu vi o quanto é bom. Por isso que eu estou aqui e vou fazer a segunda volta, porque, gente, é muito importante, principalmente para quem tem a dificuldade de estudar sozinho, como eu tenho. Eu moro só, então eu sou muito procrastinadora. E aí o professor Guilherme, ele pega no seu pé, tá? Então, assim, é muito importante uma mentoria. Eu não sabia o quanto era importante. Então, assim, hoje eu estou aqui pessoalmente assinando um compromisso de fazer a segunda volta completa, a terceira, a quarta até, porque realmente, gente, se faz necessário. Muito bom mesmo. Muito obrigado, Elai. Rosenice, você consegue falar também comigo rapidinho? Gente, é só mais um minutinho e aí nós já iremos começar a aula de hoje. Olha só, uma outra forma de você responder a chamada. Rosenice, você consegue falar comigo no áudio? Uma outra forma de você responder a chamada é você deixar um joia na palavra chamada lá no WhatsApp, tá? Lá no WhatsApp. Lá no Zap. Vou colocar Zap aqui. Você pode deixar um joia lá na palavra chamada lá no Zap. Rosenice, você consegue falar comigo também? Oi, professor, bom dia. Bom dia, Rosenice, mesma pergunta. Como está sendo a sua experiência na mentoria? Então, a minha experiência está sendo, assim, excelente, ótima, porque eu estudava, assim, quando eu estudava sozinha, acredito que eu achava que estava estudando correto, estava na direção certa, só que não. Hoje, com a mentoria, depois que eu adquiri a mentoria, eu vi que eu estava estudando, assim, totalmente errado. E a mentoria te dá um norte de como você pode estudar, assim, diariamente, o determinado, assim, de tempo. Muito bom, estou gostando. Adquiri a mentoria e estou gostando muito. E para aqueles que ainda não adquiriu, eu indico, super indico, que é muito boa. Muito obrigado, Rosenice, pela sua participação. É isso aí, gente, ó. Geralmente as minhas aulas elas estão focadas nas questões, né? A partir de segunda-feira, o foco das nossas aulas será passar por todos os conteúdos por meio das questões. Mas a aula de hoje é focada nas metodologias de estudos e de revisão. Quem já é meu aluno, essa aula aqui é importantíssima para você. E quem ainda não é aluno, hoje você vai aprender a estudar aí da sua casa
de forma concreta. Então, olha só, esse aqui é o meu guia de estudos para o Valparaíso, em que você dá uma volta completa em todo o edital, em 18 dias. Para acessar o guia de estudos, basta clicar aqui na meta 1, olha. E aqui você tem que conhecer algumas colunas. Nós temos a coluna do dia, da matéria, do conteúdo, da forma de estudos e da metodologia de estudos. Olha só, aqui no dia 1 eu coloquei educação inclusiva com a história da educação, antiguidade, sociedade medieval, sociedade moderna e origem da escola pública, história da educação brasileira, marcos legais da educação. Depois nós temos português, interpretação de textos e educação básica com o ECA. Então, a coluna do dia, da matéria, do conteúdo. Todos os conteúdos muito cobrados nas questões da Banco FG Verbena. Logo em seguida, nós temos a coluna da forma de estudos, em que eu deixei 5 categorias aqui para você. Videoaula, PDF, resumos e mapas mentais, legislação e questões. Todos esses materiais você encontra dentro da mentoria. Logo em seguida, nós temos a coluna da forma de estudos, em que nós temos a metodologia de número 1 e a metodologia de número 2. Nós iremos conhecer essas metodologias, que é o foco da aula de hoje, no próximo bloco. Logo em seguida, então nós já vimos 5 colunas aqui do nosso guia de estudos. A coluna do dia, da matéria, do conteúdo, da forma de estudos, e vamos ver daqui a pouquinho a metodologia de estudos, que é o foco da nossa aula de hoje. Logo em seguida, nós temos a coluna do finalizado, que ele tem ele tem duas funções aqui dentro do guia de estudos. Ó, a primeira função do finalizado é que daqui 7 dias, os conteúdos que estiverem em amarelo ou vermelho para você, eles ficarão laranja aqui no guia de estudos. Eles ficarão laranja aqui do guia de estudos, demonstrando que você deve fazer a revisão de 7 dias. Professor, como que eu faço a revisão de 7 dias? Vou falar também na aula de hoje. A aula de hoje é focada nas metodologias de estudos e de revisão. Nós temos que também marcar uma aula de estudo da legislação. O restante das aulas, até o final de janeiro, vão ser focadas nas questões, ok? Então, olha só, a primeira função do finalizado é que você vai poder verificar em 7 dias quais são os conteúdos que você deve fazer a revisão. Os conteúdos que estão em amarelo e vermelho. E os conteúdos em verde, professor? Os conteúdos em verde você tem alta proficiência e não precisa fazer essa revisão, até porque nós iremos fazer mais de 3.000 questões desses conteúdos, ok? Na mentoria. Tanto nas lives, quanto no Instagram, quanto no grupo do WhatsApp. São uma chuva de questões, eu cercando você de todos os lados, para que você realmente revise. Então, olha só, os conteúdos em amarelo e vermelho vão ficar laranja daqui 7 dias, demonstrando que você precisa fazer a revisão. Como que faz a revisão, nós veremos ali no próximo bloco. Outra função do botão finalizado é que ele demonstra para você o quanto você já avançou do seu edital. Olha só, vamos marcar aqui mais alguns finalizados. Vamos marcar aqui mais alguns finalizados, ó. Para que você veja o gráfico de desempenho ali avançando. Ó, aí ele demonstra para você o quanto você já avançou e o quanto falta para você dar uma volta completa, 100%, um girão total em todo o edital do Valparaíso ou da Secretaria de Educação. Então, olha só, nós vimos a coluna do dia, a coluna da matéria, a coluna do conteúdo, a coluna forma de estudos, vamos ver logo mais as metodologias de estudos, vimos a coluna do finalizado e logo aqui à frente nós temos todas as colunas de questões e de revisão, né? Então, olha só, essa coluna aqui de questões é uma coluna que você, meu aluno, e você, aluno convidado, vai utilizar durante toda a nossa mentoria para professor efetivo do Valparaíso, que vai até o dia 29 de março. Olha só, se você clica aqui em cima desse primeiro número 5, eu vou clicar daqui a pouquinho, você cai nas questões de educação básica, história da educação. Se você clica no número de baixo, no número 5 de baixo, você cai nas questões de português e interpretação de textos. Se você clica no número 5 subsequente, você vem para a educação básica, ECA. Se você clica no número 5 a seguir, você vem para a realidade do Goiás e Valparaíso, e assim por diante. Vamos clicar aqui no número 5 da educação básica, e eu vou levar você lá para as questões, olha só. Você clicou lá no número 5, você cai aqui direto, ó, na plataforma de questões. Ai, professor, eu não gosto de fazer questões por meio de plataforma. Eu gosto de imprimir as questões. Todas as questões que se encontram na plataforma já está no meu e-book de questões que você pode imprimir. Inclusive, eu mandei a versão de número 1 para você lá no grupo. Eu disponibilizei a aula 0, que é a aula 1,
Nossa primeira aula do Valparaíso, que vai acontecer lá na quarta-feira, lá no grupo. A nossa primeira aula SEDF vai acontecer na segunda-feira, tá? Então, olha só. Deixa eu clicar aqui novamente, que não abriu correto. Deixa eu clicar aqui novamente. Só um instante. Vou clicar aqui no do ECA, ó. Deixa eu entrar aqui, que aí vai entrar corretamente. Só um instante. Turururum. Ó, agora abriu corretamente. É só entrar na conta, que aí ele abre corretamente. Professor, você faz a disponibilização dos acessos dessas plataformas de questões? Com certeza, tá? Olha só, gente, eu cliquei lá na coluna de questões, no guia de estudos, com um clique, você já chega aqui na plataforma de questões. Basta, olha só, para o ECA tem 125 questões da Banco UFG Verbena. Eu analisei matéria por matéria, conteúdo por conteúdo, para te dizer o que mais cai na prova, o que cai de forma intermediária, o que cai pouco. Tanto para as questões da Banco UFG Verbena, quanto para as questões do Valparaíso, UFG Verbena, perdão, quanto para Quadrix SEDF, tá? Então, com um clique, você chega na plataforma de questões, faz as questões. Ai, professor, não gosto de fazer pela plataforma. Faz, então, pelo e-book. Eu coloquei essas questões para você também no e-book. Inclusive, eu vou abrir aqui o e-book só para você verificar como que é a diferença, tá? Inclusive, eu mandei a aula de número 1 para você lá no nosso grupo do WhatsApp. Então, você pode baixar a aula 1 lá no WhatsApp já, inclusive. Deixa eu abrir para você aqui, ó. Então, olha só, olha a quantidade de meios que você tem de fazer questões na mentoria. Você tem a plataforma de questões dentro do guia de estudos, que você acessa mais de 3.000 questões comentadas com um clique. Você tem o e-book, que tem questões para você imprimir já comentadas e gabaritadas. Você tem as questões lá no WhatsApp todos os dias e você tem a correção dessas questões lá no meu Instagram por vídeo. Então, são diversos meios de você fazer as questões. Deixa eu mostrar aqui a lista de questões para vocês. No e-book, que você já recebeu de brinde, inclusive, a aula de número 1. Ó, deixa eu demonstrar para você aqui o e-book. E logo depois a gente vai para a parte mais importante da nossa aula de hoje, tá? Que é as metodologias de estudos e de revisão. A Virgínia falou assim, professor, basta clicar na coluna e as questões aparecem? Isso mesmo, Virgínia. Exatamente. Eu vou demonstrar de novo daqui a pouquinho, ó. Professor, não gosto de fazer por plataforma de questões. Não tem problema. Olha aqui, ó. Você pode fazer pelo e-book e ele segue o guia de estudos, ó. Qual é a primeira matéria lá no guia de estudos? Educação básica com história da educação, antiguidade, sociedade medieval, sociedade moderna e origem da educação pública, história da educação brasileira. Tá vendo que tá aqui em verde? Eu já demonstrei para você, ó, que o conteúdo, se está em verde, é um conteúdo muito cobrado nas questões da Banco UFG Verbena. Professor, e se tivesse amarelo? Cobrado de forma intermediária. E se tivesse vermelho, que também vai aparecer para você? Cobrado pouco cobrado, ok? Então, olha só, além da questão aqui para você, ela já vem aqui, ó, o comentário, ó, tema central da questão, resumo teórico, justificativa da alternativa correta, análise das alternativas incorretas e o gabarito. Todos assim para você, comentadas, corrigidas e gabaritadas, ok? Você já recebeu esse material lá no WhatsApp. Você recebeu esse material lá gratuitamente lá no WhatsApp da aula de número 1. Então, como que nós fazemos as questões aqui? Com apenas um clique aqui no seu guia de estudos, ó, vou demonstrar novamente, ó. Vamos pegar agora português e interpretação de textos. Olha aqui, português e interpretação de textos. Português e interpretação de textos. Eu vou dar um clique aqui, ó. Você vai direto lá para a plataforma das questões. Professor, não quero fazer por meio da plataforma. Vai lá para o e-book. Professor, estou sem tempo. Faz as questões lá no grupo. Professor, estou muito sem tempo. Faz as questões no Instagram. Ou seja, gente, são 4 formas de você fazer as questões seguindo o guia de estudos. Não tem justificativa para não fazer. Olha aqui, ó, português
Interpretação de texto, Banco FG, Verbena 2025. 165 questões para você fazer. Além de você fazer na sua casa, você faz ao vivo comigo todas as segundas, quartas e sábados na mentoria. Lembrando que nas quintas-feiras, professor convidado de raciocínio lógico, e nas terças-feiras, professora de português, para fazer novamente questões com você e a redação. Então, olha só, nós vimos aqui a coluna do dia, nós vimos aqui a coluna do dia, nós vimos aqui a coluna do dia, da matéria, do conteúdo, da forma de estudos, que eu deixei 5 categorias para você: videoaula, PDF, resumos e mapas mentais, legislação e questões. Todos esses materiais você encontra na mentoria. Agora nós iremos ver as metodologias de estudos, a metodologia de estudos de número 1 e a metodologia de estudos de número 2. Deixa eu só abrir aqui para você. Só um instante. Só um instante. Só mais um instante. Perfeito, vou abrir aqui para você, consegui. Agora, gente, eu vou pedir para você pegar papel e caneta, tá? Eu vou dar um minutinho para vocês pegarem papel e caneta. Peguem papel e caneta que a gente vai anotar bastante. Peguem papel e caneta, por favor. Olha só, essa aqui é uma foto da minha turma lá de 2022. A maioria dessas pessoas estão hoje nos cargos de efetivo. Inclusive, eu até recebi o feedback da convocação deles na última quinta-feira, da Juliana, que está aqui. A Érica já está no efetivo desde o início do ano passado, e também do... Deixa eu ver o nome dele aqui. Foi convocado essa semana. Eu até mandei lá no grupo o print. Deixa eu verificar aqui. São muitos alunos, nem sempre eu lembro do nome assim, mas tem que lembrar, né? O pessoal que entrou. Cadê? Eu mandei lá no grupo recentemente o feedback dele falando que foi convocado. Eu estou falando essas coisas para dar tempinho de você pegar o seu papel e a sua caneta, tá? Pega o seu papel e a sua caneta, que a gente já vai começar a... Ó, foi o... Ih, vou ter que ver lá no Instagram, tá cortada a foto. Pegue papel e caneta, deixa eu ver aqui quem é que foi convocado esses dias. Foi o Nick, ele foi convocado, ó. Ele mandou aqui o feedback. Ele escreveu assim, ó. Ele escreveu assim. Deixa eu mandar novamente aqui no grupo, aí vocês podem visualizar. Ele escreveu assim, ó. Mandei no grupo para vocês visualizarem. Oi, prof, boa noite. Estou passando aqui para agradecer imensamente sua mentoria. Se hoje eu alcancei a minha tão almejada nomeação, foi graças a todo o processo que eu passei. De coração, muito obrigado. Tá aí, provado no efetivo, nomeado e vai começar a trabalhar. Mandei para vocês no grupo. Então, gente, essa aqui foi a minha turma de 2022. Graças a Deus, a gente teve excelentes resultados. Então, olha só, na aula de hoje, eu vou te ensinar a como estudar, revisar e fazer questões. E nas próximas aulas, a gente vai ter que marcar, porque as próximas aulas serão todas focadas em questões. Eu preciso ainda te ensinar as técnicas de simulado e as técnicas de estudo da legislação. Então, me cobrem para eu marcar essa aula. Então, olha só, metodologia de número 1. Metodologia de número 1. Você vai utilizar... Metodologia de número 1. Você vai utilizar quando estudou um conteúdo recentemente ou acredita possuir proficiência nele. De cara você consegue ver que é uma metodologia de revisão. É uma metodologia de revisão que você irá utilizar para aquelas matérias que você tem mais facilidade ou estudou recentemente. Qual é a aplicabilidade? Olha só. Primeiro, lê os resumos e mapas mentais.
corrigir aqui a palavra mapas. Resumos e mapas mentais e a legislação, nesse caso aqui, a lei seca, e depois você faz as questões. De cara, você consegue ver que é uma metodologia de revisão que você vai utilizar para aquelas matérias que você estudou recentemente ou acredita possuir proficiência nela. Professor Guilherme, eu tenho mais facilidade com currículo, BNCC, LDB, então você vai utilizar a metodologia de número 1. Daqui a pouco a gente vai ver como funciona essa metodologia de número 1 lá dentro do nosso guia de estudos. Logo depois, a gente tem a metodologia de número 2, olha só, utilizar quando não estudou um conteúdo, quando não estudou um conteúdo recentemente, ó, não estudou um conteúdo recentemente, ou acredita não possuir proficiência nele. Primeiro, você estuda por meio das videoaulas e PDF, e depois você faz as questões. De cara, você consegue ver que é uma metodologia de estudos, que você irá utilizar para aquelas matérias que você tem mais dificuldade. Guilherme, eu tenho muita dificuldade nas matérias de português, informática, raciocínio lógico, direito administrativo, lá para SEDF, então você irá utilizar a metodologia de número 2. Vamos ver isso na prática? Primeiro, eu vou fazer um esqueminha para você poder reconhecer como são essas matérias, e depois eu vou fazer a aplicabilidade para você lá dentro do guia de estudos, ok? Então, ó, agora você vai anotar. Agora você vai anotar. Agora você vai anotar. Professor, ainda não entendi muito bem, não se preocupe. Eu vou colocar aqui o passo a passo, até o momento que você vai abrir o seu caderno, e aí depois eu vou fazer a aplicabilidade lá dentro do guia de estudos. Tá? Então não se preocupe, você vai entender. Daqui a pouquinho você vai entender melhor. Deixa eu só limpar aqui a nossa tela. Ó, você vai anotar assim. Passo 1. Passo 1. Você vai abrir o seu guia de estudos. Abrir o seu guia de estudos, o seu caderno e materiais. Lembrando que todos os materiais em videoaula, PDF, resumos em mapas mentais, legislação, eu disponibilizo na mentoria. Ó, então você vai, no passo 1, abrir o seu guia de estudos, o seu caderno e separar os seus materiais. Passo 2. Passo 2. Nesse caso, você vai acessar a meta de número 1, que tem lá o guia o guia de estudos, né? Guia de estudos. Professor, ainda não tenho acesso a esse guia de estudos. Como eu faço para ter acesso? Daqui a pouquinho eu te falo. Passo 3. Você só vai anotar, tá? O passo 3 você só vai entender daqui a pouco. Você vai colocar assim, ó. Aí você vai colocar aqui o seu nome. Você vai colocar o seu nome. Só anota, daqui a pouquinho você vai entender. Eu, Guilherme, conheço este conteúdo desta matéria. Se sim, se não. Só anota, daqui a pouquinho você vai entender. Se sim, você vai utilizar a metodologia 1. Se não, você irá utilizar a metodologia 2. Na metodologia de número 1, você vai utilizar os resumos e mapas mentais e leitura da lei seca.
Na metodologia de número 2, você irá utilizar as videoaulas e as PDFs. Anota isso aí. Anota isso aí. E aí nós iremos fazer a aplicabilidade lá dentro do guia de estudos. Quem for terminando, vai deixando um joinha, por favor. Professor, só repete, por favor, a metodologia 1 é resumo. Mapas mentais e lei seca. Muito obrigada. Deixa eu espelhar novamente para vocês. Só um instante, eu vou colocar maior. Ó, passo 1, abrir o seu guia de estudos, caderno e materiais. Passo 2, acessar a meta de número 1, guia de estudos. Passo 3, aí você vai colocar o seu nome. Guilherme, conheço este conteúdo desta matéria? Se sim, metodologia de número 1, que você irá utilizar os resumos, mapas mentais, lei seca. Ou se não, metodologia de número 2, que são videoaulas e PDF. Lembrando que a metodologia de número 1, você vai utilizar para aquelas matérias que você já sabe. E a metodologia de número 2, você vai utilizar para aquelas que você não sabe. Já sabe ou estudou recentemente. Não sabe ou não estudou recentemente. Anotem aí mais um minutinho e vamos ver isso na prática dentro do guia de estudos. Lembrando, ó, que isso aqui serve para qualquer guia de estudos, para qualquer tipo de estudos. Mesmo que você não entre na mentoria, você consegue utilizar essa metodologia. Ok? Só mais um minutinho. Só mais um minutinho e aí nós iremos ver a aplicabilidade. Vamos ver a aplicabilidade? Então, gente, ó, do zero. Só um instante. Vamos lá. Pessoal já perguntando de valores no WhatsApp. Calma, pessoal. Só no final. Ó, então do zero. Do zero. Você abriu o seu guia de estudos, separou os seus materiais, aí você vai clicar na meta 1, vai no dia 1 do seu guia de estudos. Aí aqui no dia 1 nós temos a coluna do dia, da matéria, do conteúdo. Como que você vai fazer? Ó, você vai olhar aqui para a educação básica, história da educação, antiguidade, sociedade medieval, sociedade moderna e origem da educação, da escola pública, perdão, história da educação brasileira, marcos legais da educação, e vai fazer essa pergunta aí. Você vai falar, eu, Guilherme, conheço este conteúdo desta matéria? Se a resposta for sim,
você irá utilizar a metodologia de número 1. Se a resposta for não, você irá utilizar a metodologia de número 2. Lembrando que a metodologia de número 1 é aquela metodologia em que você já estudou o conteúdo recentemente ou conhece este conteúdo. Ou seja, você irá utilizar para aquelas matérias que você tem mais facilidade. O professor tem facilidade com BNCC, AEE, currículo, LDB, metodologia de número 1. Então, olha só, você conversou aqui com educação inclusiva. Você pode facilitar, fazer a seguinte pergunta: eu te conheço? Eu sei esse conteúdo dessa matéria? Resposta foi sim, metodologia de número 1. Na metodologia de número 1, nós temos quais formas de estudos? Resumos e mapas mentais e a leitura da lei seca. Mesma coisa, depois você vai perguntar para português. Eu, Guilherme, conheço este conteúdo desta matéria? Ou para facilitar, português, interpretação de textos, eu te conheço? Eu sei esse conteúdo? A resposta agora foi não. Tenho dificuldade, professor, com português. Então, você vai utilizar a metodologia de número 2. Lembrando que a metodologia de número 2, você irá utilizar para aquelas matérias que você tem mais dificuldade ou nunca estudou. O professor tem muita dificuldade com português, raciocínio lógico, informática. Metodologia de número 2. Qual é a forma de estudos na metodologia de número 2? PDF e videoaula. Logo depois, você perguntou para a educação básica. Você chegou aqui na educação básica, ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 1990. ECA, eu te conheço, eu sei. A resposta foi sim. Então, de cara, você já sabe que vai utilizar o quê? Leitura da lei seca, ou seu caderno, ou resumos e mapas mentais, e depois vai fazer as questões. Faz sentido na sua cabeça? Responda para mim aqui no chat. Faz sentido na sua cabeça você utilizar metodologias diferentes para aqueles conteúdos que você já conhece, para aqueles conteúdos que você não conhece? Responda aqui para mim no chat, sim ou não, se faz sentido para você. Responda aqui para mim no chat. Um minutinho para você responder. Um minutinho para você responder. Tá todo mundo falando que sim, né? Então, olha só. Mesma coisa você vai fazer no dia 2, tá? Realidade do Goiás e Valparaíso, eu te conheço? Professor, a resposta foi não. Então, vai dar uma olhadinha nas videoaulas, na PDF, depois fazer as questões por meio da metodologia de número 2. Vim para português, colocação pronominal. Ah, professor, eu tenho... Olha, pega essa sacada. Professor, eu tenho dificuldades com português, só que colocação pronominal é um conteúdo pouco cobrado nas questões da Banco FG Verbena, embora seja muito cobrado lá na Quadrix. Eu posso, então, aqui fazer um hack? Posso ver os resumos e mapas mentais em colocação pronominal, porque é um assunto pouco cobrado, e depois fazer as questões indo pela metodologia de número 1? Pode sim, tá? Depois você foi para LDB. É muito cobrado. Professor, já conheço o LDB. Posso ir para os resumos e mapas mentais ou leitura da lei seca e depois fazer as questões? Perfeitamente. Professor, agora eu fui para raciocínio lógico, que mesmo sendo pouco cobrado, esse conteúdo de lógica e raciocínio lógico, eu conheço nada. Então, eu vou pela metodologia de número 2, que é videoaulas e PDFs. Ficou claro? Alguém tem alguma dúvida de como utilizar essas metodologias? Esse é o momento de falar. Alguém tem alguma dúvida? Ó, Amanda, Andressa, Binho Gassoni, que já é meu aluno, Cleide Salles, que teve algumas dúvidas. Cleide, é o momento de você tirar as dúvidas. Cleonice Gonçalves, Cleismari, Elai, Eridânia, Yara, Leidiane, Luciane, Maria Silva, Mariana, Marli, Miriam, Mônica, Neidinha, Patrícia, Rita, Rosenice, Thaís, André e Virgínia. Alguém tem alguma dúvida sobre como utilizar a metodologia de número 1 e a metodologia de número 2? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar? Ficou claro? Então, gente, olha só. Você fez aqui as perguntas, utilizou a metodologia adequada. Logo depois, você faz as questões e digita aqui a sua proficiência. Lembrando, você pode fazer as questões aqui pela coluna de questões, você pode fazer as questões pelo e-book e você ainda pode fazer as questões lá pelo grupo, tá? Agora que já entendemos essa metodologia de estudos, nós iremos entender aqui a metodologia de revisão, ó. Vamos entender agora a metodologia de revisão.
Agora nós vamos dar uma olhadinha nas metodologias de revisão. Só um instante. Então, olha só, a primeira revisão é a revisão imediata, que eu vou considerar que ela é feita por questões, tá? Você pode fazer as questões, ó, você pode fazer as questões no guia de estudos, você pode fazer as questões no e-book, você pode fazer as questões no WhatsApp, e você pode fazer as questões lá no meu Instagram. Tem essas 4 formas de você fazer as questões. Todas as questões que nós veremos aqui na aula se encontram no guia, se encontram no e-book, se encontram no WhatsApp e se encontram no Insta. Obviamente, no e-book está a pronta entrega, né? E no guia de estudos também. Você dá um clique lá no WhatsApp eu vou fazendo conforme a nossa necessidade. Olha só, agora nós vamos para a revisão semanal. Separe um dia da semana para realizar a revisão dos conteúdos em que você teve baixa proficiência. Revise por meio das questões, dos resumos e mapas mentais e da leitura da lei seca. Para quem não sabe o que é lei seca, nós teremos uma aula que falará sobre lei seca, jurisprudência e doutrina. Eu vou te ensinar o passo a passo como estudar a legislação para concursos públicos. Professor, o que é a lei seca? A lei seca é a lei na íntegra. É como a lei sai lá do Congresso Nacional, ou da nossa CLDF, Câmara Legislativa do Distrito Federal. Então, olha só, se você joga no Google agora, LDB, ou então BNCC, aquela lei complementar que você vê o texto cru da lei lá no Google, é o que a gente chama aqui no mundo dos concursos da lei seca. Voltando aqui, revisão semanal, separe um dia da semana para realizar a revisão dos conteúdos em que você teve baixa proficiência. Revise por meio das questões, resumos, mapas mentais e a leitura da lei seca. Então, olha só, como que nós iremos fazer isso na prática? Como que nós iremos fazer isso aqui na prática? Ó, você vai separar um dia da semana para revisar os conteúdos. E como que você vai saber quais são esses conteúdos que você tem que revisar? Olha só, os conteúdos que estiverem em amarelo ou vermelho aqui na sua coluna de questões, em seu guia de estudos, ó, os conteúdos que estiverem em amarelo ou vermelho, eles ficarão laranja aqui, depois de uma semana que você marcou a coluna do finalizado. Eles ficarão laranja, demonstrando que você tem que fazer a revisão de 7 dias. Como que você vai fazer a revisão de 7 dias? Por meio dos resumos e mapas mentais e pela leitura da lei seca. E sempre. Só é considerado aqui na mentoria que você fechou uma meta, seja de estudos ou de revisão, quando você resolve as questões. Então, olha só, conteúdos em amarelo ou vermelho vão ficar laranja e você vai fazer a revisão de 7 dias. Os conteúdos em verde não precisa, porque você já estará revisando por meio das questões comigo, tanto no ao vivo, todas as segundas e quartas, e sábados às 9 horas da manhã, assim como lá no grupo do WhatsApp. Vamos avançar aqui na nossa revisão. Só um instante. Então, olha só, a incrível pirâmide do aprendizado, pessoal. Deixa eu só maximizar ela aqui. A incrível pirâmide do aprendizado. Olha só, quando você estuda por meio de leitura, você escuta, você vê e escuta, eu vou considerar isso aqui como videoaula e PDF, você consegue atingir no máximo
50% de proficiência no seu grau de aprendizagem. Agora, quando você conversa, pergunta, repete, enumera, reproduz, define, debate, pratica e ensina aos outros, eu vou considerar isso aqui como resumos e mapas mentais e questões. Você consegue reter até 95% da sua proficiência, do seu aprendizado. Então, olha só, resumos e mapas mentais e questões é um estudo ativo. Vídeo, aula e PDF é um estudo passivo. Olha a diferença de proficiências que você consegue alcançar. Agora, nós iremos ver a curva do esquecimento e retenção, que é do alemão Ebbinghaus. Isso aqui não sou eu que estou fazendo, que estou falando. Isso aqui é a literatura. Isso aqui é a doutrina demonstrando para você o quanto que você consegue atingir de proficiência. Olha só, se você estuda e não revisa, 10 minutos depois, olha o tanto que você já perdeu. 10 minutos depois. 24 horas depois, olha o que você consegue reter. Olha o que você consegue reter, 30%, 24 horas depois. Uma semana depois, baixou para 15%. E um mês depois, baixou para menos de 10%. Agora, quando você faz a revisão, ó, horas depois, fazendo as questões lá no guia de estudos, fazendo as questões lá no e-book, fazendo as questões comigo lá no WhatsApp e fazendo as questões comigo, ó, lá no Zap, e fazendo as questões comigo lá no Insta. Olha o quanto que você consegue reter, horas depois. Porém, ó, o quanto que baixa, ó, o quanto que vai baixando. Agora, olha a diferença da revisão 24 horas depois. Revisão aonde, professor? No guia, no e-book, no WhatsApp e no Instagram. Olha a diferença, gente. Já baixa para, no máximo, 40% aqui, ó. Quando você faz a revisão horas depois. Agora, quando você faz a revisão uma semana depois, que já está programada, a revisão é programada dentro do seu guia de estudos. Já vai para, ó, acima de 60%. E um mês depois... Obviamente, um mês depois, a gente já vai ter dado essa volta completa no edital, porque a gente faz isso a cada 18 dias. Olha só, a sua proficiência fica acima de 80%. Acima de 80% mais. Acima de 80%. É acima da nota de corte lá no Valparaíso e na SEDF? Sem dúvidas. É aprovação na certa. É aprovação na certa. É aprovação na certa, ok? Então, essa aqui é a curva do esquecimento do Ebbinghaus, que é a teoria mais aceita por Harvard, é a teoria mais aceita no mundo dos estudos, tá? Essa aqui é a literatura mais aceita mundialmente e também no Brasil. Então, eu utilizo essa metodologia aqui, dentro da mentoria, fazendo a revisão com você horas depois, 24 horas depois, uma semana depois e um mês depois. Bacana? Isso aqui, ó, já eu fazendo a auditoria dos alunos, ó, tem o nome de todo aluno, eu vejo em qual parte que o aluno se encontra, em qual dia ele se encontra e assim por diante. Não vem ao caso agora. Gente, por hoje é isso. Nós aprendemos as metodologias de estudos, de revisão. Eu quero mostrar mais umas coisinhas aqui para vocês, ó. Quero mostrar mais umas coisinhas aqui para vocês. Bastante interessantes, inclusive. Aguenta aí que a aula ainda não acabou, perdão. Tem uma parte bastante importante ainda para te mostrar. Só um instante, eu vou abrir aqui. Ó, para quem ainda não me segue... Deixa eu ver se está aparecendo. Para quem ainda não me segue, esse aqui é o meu Instagram, olha, Professor Guilherme SEDF, já está batendo 15 mil seguidores. Mentoria Professor Efetivo SEDF, mentoria, SEDES e Valparaíso. E eu já tenho hoje mais de 1.131 alunos impactados. Tem que atualizar, porque já... tem que incluir Ocidental e Brasilândia. Gente, olha aqui o projeto de questões, ó.
Você faz a questão lá no meu WhatsApp, e depois, ó, no nosso grupo, que já está batendo mil pessoas lá no grupo, e depois você corrige a questão aqui por meio na correção no Instagram. Ontem bateu 400 questões postadas. Eu quero postar 3.000 questões até o dia 29 de março, tá? Só mais uma coisinha aqui para te mostrar, e aí eu vou soltar a promoção da mentoria de hoje, tá? Uma promoção relâmpago para você. Fica até o final para conferir. Tem tanto para o Valparaíso quanto para a SEDF, tá? Tem tanto para o Valparaíso, lá no meu Instagram, como para a SEDF, as questões. Então, são diversas formas de fazer as questões. Vocês acham isso interessante? Escrevam para mim sim ou não. Eu te cercar de todas as formas, seja no WhatsApp, seja no Instagram, seja no ao vivo, seja no guia de estudos para você fazer as questões. Vocês acham essa metodologia interessante? Olha só, gente, o feedback dos meus alunos, rapidinho aqui, confira comigo, ó. Tô de pé quebrado, agora só me resta estudar. Bora estudar, galera. A melhor rotina de estudos é com ele, professor Guilherme. Este professor é muito top, a mentoria dele é maravilhosa, a gente consegue mesmo. Tá aparecendo aí para vocês o Instagram? Elai, fala para mim, está aparecendo? Tá aparecendo, Elai? Assim, está aparecendo. Ó, este professor é muito top, a mentoria dele é maravilhosa. A gente consegue mesmo revisar e estudar todo o edital em 30 dias com esse método. É verdade isso que ele fala, lembrando que Valparaíso é 18 dias. Amo a didática do professor Guilherme, ele trabalha com um guia de estudos que aborda todo o conteúdo do edital de forma bem dinâmica, vale muito investir. O professor Guilherme é top, bora estudar, galera. Outro feedback. Mentoria com o professor Guilherme é outro nível, um material super completo, lembrando que material em videoaula, PDF, resumos e mapas mentais, o guia de estudos e muito mais. Sem contar o acesso às livres, as melhores plataformas de questões, e sem nenhum custo adicional. Com tantas vantagens assim, tá esperando o quê para contratar essa super mentoria e com um dos melhores do mercado? É o precinho, é uma pechincha. Gente, são diversos outros feedbacks, tá? Já tem centenas de feedbacks aqui, ó. Feedback dos meus alunos aprovados na FUB, na CAESB, na PF, no temporário, no efetivo, na CONAB, na EBSER, na PCDF, no TSE, no CNU, todos com vagas para técnico, analista e professor em pedagogia. Foram os concursos que eu fiz com os meus alunos agora em 2025 e faremos diversos outros agora em 2026. Então, deixa eu apagar isso aqui para você, para a gente falar um pouquinho aqui sobre como funciona a mentoria. Só mais um minutinho, eu libero você, tá? Só mais um minutinho, eu libero você. Deixa eu ver se eu consigo... Eu vou ter que apagar isso aqui, só um instante. Vou pegar aqui um outro. Aqui, ó, pronto. Só um instante. Gente, lembrando, ó, que a mentoria para professor efetivo do DF e professor efetivo do Valparaíso é um acompanhamento individual e personalizado até o dia da prova, em que você vai receber todos os materiais em videoaula, PDF, resumos e mapas mentais, ou guia de estudos com as metas diárias, guia de estudos que você viu na aula de hoje, com as metas diárias, revisões programadas, análise do conteúdo mais cobrado pela banca UFG Verbena para o Valparaíso e pela banca Quadrix para a SEDF. Nós teremos também as lives todos os dias, às 20 horas, de segunda a sexta, e aos sábados, às 9 horas da manhã, em que eu irei te ensinar as técnicas de estudos, de revisão, de estudo da legislação, estudo por questões, simulado e redação. Lembrando que redação serão 10 aulas ao vivo, 10 redações corrigidas, e o meu e-book com temas, escopo, esqueleto de redação, folha de resposta, como você viu. Então, olha só, eu vou chamar aqui de mentoria
mentoria professor efetivo. Por quê? Porque mesmo após a prova do Valparaíso, no dia 29 de março, e após a prova da SEDF, no primeiro semestre de 2026, a sua matrícula ela tem validade comigo de 12 meses. Como eu disse, no ano de 2025, eu e os meus alunos, nós fizemos o concurso de temporário, FUB, CAESB, CONAB, EBSER, PCDF, CNU, Ocidental, Brasilândia, todos com vagas para técnico analista e professor em pedagogia. Ou seja, nós faremos a prova do Valparaíso, a CDF, e logo depois nós vamos seguir para SEDES, para o CNU de 2026 e assim por diante. Então, olha só, hoje a mentoria para professor efetivo do DF e professor efetivo do Valparaíso, ela está saindo de 1.500 por apenas, deixa eu apagar isso aqui que eu escrevi apenas errado, por apenas 12 vezes de R$107, ou R$1.000 no Pix, tá? Ou R$1.000 no Pix. Tá com R$500 de desconto. Eu estava falando no ano passado que ia fazer essa promoção até a vaga de número 80. Hoje eu estou com 83 alunos matriculados, tá? Tira eu, 82. 82 alunos matriculados. Então, ó, eu vou conseguir fazer essa promoção por mais 2 vagas, tá? 2 vagas, já que a mentoria SEDF começa na segunda-feira e o Valparaíso na quarta-feira. Mais 2 vagas disponíveis, ou seja, R$500 de desconto, e essas são as últimas 2 vagas disponíveis, saindo de 1.500 por apenas 12 vezes de 107 no crédito, ou R$1.000 no Pix. Lembrando que a sua compra é completamente segura, no prazo de 14 dias, caso você não goste da mentoria, por qualquer motivo, 14 dias, gente, metade de um mês, eu devolvo o seu dinheiro, ok? Então é isso, muito obrigado. Lembrando que nesse pacote inclui todos os materiais em videoaula, PDF, resumos e mapas mentais, o guia de estudos com as metas diárias, revisões programadas, análise do conteúdo mais cobrado pelas bancas e mais de 3.000 questões comentadas, mais as lives todos os dias às 20 horas e aos sábados às 9 horas da manhã, em que eu te ensino as técnicas de estudo, de revisão, de estudo da legislação, estudo por questões, e mais a mentoria de redação com 10 aulas ao vivo comigo e a professora Maria, 10 redações corrigidas e o meu e-book com temas, escopos, esqueleto de redação e folha de respostas. É isso, um beijo para você, um beijo no seu coração, e a gente se encontra lá na segunda-feira. Vamos abrir aí a câmera para a gente fazer a nossa fotinha, bem rapidinho, da aula de hoje, e aí eu libero vocês. Vamos abrir a câmera rapidinho. Aí eu libero vocês. Só para a gente fazer a nossa fotinha. Quem mais vai abrir a câmera? Cadê o sorriso de vocês? X! Calma aí. X! Só um instante. Só um instante. X! Agora. Deu certo. Gente, então, ó, muito obrigado. Foi um prazer ter todo mundo aqui na aula de hoje. E conta comigo, ó, durante toda a sua jornada da aprovação em 2025. E pode ter certeza que nós iremos lá buscar o seu melhor resultado. Eu vou parar a gravação agora, e aí eu vou só pegar aqui uma aguinha.